E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Já estou olhando essa região aqui, melhor esperar o candle chegar próximo. Hoje eu já fiz algumas entradas pela manhã, gráfico bem volátil, mas deu tudo certo. Um histórico aqui para vocês verem, tem gente que fica pedindo, não sei porquê. E vamos analisar o gráfico, né? Vamos analisar. Deixar um recadinho para vocês aqui. Você que queira mandar uma dúvida sobre treinamento, qualquer coisa que você queira conversar, @CaduRinaldi, aqui o meu Instagram. Então é só mandar um direct para mim. Você quer saber sobre os alunos, sobre como eles têm ido, se realmente funciona o treinamento, tá aqui ó, EAD. E também se você quiser adquirir o treinamento, tá aqui ó. Então meu canal oficial, @CaduRinaldi, é só entrar lá e ficar a par de todas as notícias. Deixa eu ver agora, ó, eu queria que ele chegasse aqui ó, porque corre um certo risco, né? Então vamos lá, vamos mudar Euro USD não, aqui o gráfico teria que chegar mais próximo a essa região, ele está querendo, mas tudo isso ó, ele teria que fazer o que? Ele teria que estar nessa região aqui com interesse, mas também já fez o que tinha que fazer. Deixa eu girar aqui as moedas, deixa eu ver se aparece Euro, GBP, USD. Vamos lá, vamos lá. Bom, o gráfico chegou numa região onde eu posso entender o que? Que o gráfico quer fazer o que? Uma correção nessa região. Vamos lá, vamos entender, ó. Tá vendo essa região aqui? Só que ele está acima. Vamos lá, peguei onde eu queria. Agora temos que aguardar, né? Ah, Cadu, mas você pegou aqui, ó, ele vai romper. Não, ele está aqui a região que ele está aqui é uma região de correção. E como é que eu sei? Só entender sobre a movimentação do gráfico. Então, ó, quando eu olho o gráfico aqui, eu já vejo que ele está numa região de correção. Então, por isso que muitos de vocês apanham na análise gráfica. Apanham em que sentido? Existe um porquê da movimentação, um porquê de eu entrar comprado, um porquê de eu entrar vendido. Existem regiões no gráfico, por exemplo, aqui é uma região. E aqui é uma região de correção. Eu estou corrigindo contra a tendência? Estou corrigindo contra a tendência. Mas é uma correção. Então você que é trade iniciante, você que faz trades, você que é um trader iniciante e está começando agora, entenda o seguinte, ó. O gráfico, quando ele chega em uma região, isso aqui é uma região como essa, ou ele chega em uma região como essa aqui, depois de vir de um outro setor de região, aqui é uma outra região, ele abre uma nova região de trabalho. Então aí você começa a delimitar os setores, por exemplo, esse setor, tem esse setor e tem esse setor. Então é necessário fazer o que? Um mapeamento das coisas que estão acontecendo no gráfico. Então, muito simples, eu entrei nessa região de correção aqui, dessa resistência, e gain mais uma aqui, né, para o nosso histórico, que a turma gosta de ver histórico, não sei porquê, né? Mas vamos lá. Ó, novamente o gráfico chegando próximo a uma região, ele teria que ir muito rápido. Quando eu pensei em querer fazer uma entrada para compra, ele já abriu a outra vela e já subiu com tudo. Aqui ó, é a mesma coisa que estava vendo na outra, ó. É uma região. Então eu teria que esperar o máximo dela. Só que este candle aqui, ó, este candle aqui é um candle de fraqueza nessa região. Tem gente que não entende, né? Mas tudo bem. Só quem faz o treinamento entende o que eu estou falando.
para entender a movimentação dos candles nas regiões. Agora ele já fez um candle muito grande, já vou correr riscos. Vamos para um outro candle, ou aliás um outro gráfico. Chega aqui. Se ele chegar aqui eu posso pensar em uma atitude, mas enquanto ele não chega aqui, ele não vai preencher essa região. Então vamos mudar de gráfico. Não vou ficar esperando aqui não. Você que é um trader iniciante, você tem que entender que o gráfico possui regiões como se fossem regiões de compensação do preço, onde o preço é comprado e o preço é vendido por uma compensação de preço. Então é necessário que haja essa diferenciação de preço em setores como suporte e como resistência. Então, ó, preço chegando até essa região. Vamos ver se ele chega a ser compensado aqui. Vou fazer uma entrada um pouco arriscada por causa da movimentação do candle. Peguei aqui em cima no máximo dele, ele ainda me jogou embaixo, tá vendo? Ó? Fiz a minha entrada no máximo dessa região, que seria o extremo, nessa região aqui, ó. Ele abriu aqui, não tem problema. A questão é entender a movimentação. Quando a gente entende o que o gráfico está fazendo, a causa do movimento, a gente entende o porquê da entrada. Então ele só tem que fazer o que? Fechar um pouco abaixo, para que a gente tenha resultados, né? E mantenha a nossa sequência, ó. Sequência linda, ó. Tá vendo? Ó? Sequência linda. Ó, vai fechar ali. Vai fechar, ó. Perfeito, perfeito. E o que eu tô querendo mostrar com vocês, para vocês, para isso? Isso para vocês. Nós como traders, principalmente você que é iniciante, tem uma coisa chamada no gráfico que é o suporte e resistência no gráfico. Como eu sei quais são os melhores suportes e as melhores resistências? Os melhores suportes e melhores resistências, eles estão sempre trabalhando o quê? Num patamar de 100% do canal. Como assim, Cadu? Ó, se o gráfico está trabalhando assim, nesse movimento, os melhores suportes e melhores resistências, ele está sempre o quê? Na extremidade. Sempre na extremidade. Ah, Cadu, mas e se tem eu tenho um suporte e resistência aqui no meio do caminho? Ótimo. Se aqui é uma extremidade, quando o preço está trabalhando, por exemplo aqui, ó. Aqui é uma extremidade, era outra cor. Aqui é uma extremidade dessa região, assim como aqui é uma extremidade dessa região. Então o preço avança fazendo o que? Compras e vendas nessas extremidades. Então você que é trader iniciante, aprenda os melhores pontos de entrada no gráfico. Quais são os melhores pontos de entrada no gráfico? Sempre no extremo ou no meio do caminho do extremo. E eu falo isso para vocês sempre. Então, por exemplo, aqui, ó, eu falo aqui para vocês, é o 100% do gráfico, 100% do movimento do gráfico ou 50% do movimento do gráfico. Essas são as melhores regiões. Então eu posso entender aqui, ó, região de 100%, região de 50%, região de 100% no gráfico. Conforme ele faz a sua caminhada. Então o gráfico está fazendo a sua caminhada aqui, ele tem as suas regiões. Regiões de 100%, regiões de 50% do gráfico e assim por diante. Então mesmo você que é um trader iniciante, que está conhecendo, que está se familiarizando com o gráfico, você consegue compreender e enxergar essa movimentação de forma simples. Por quê? Essas regiões aqui são as regiões. Essas regiões aqui são as regiões onde os negociadores têm interesse de fazer o quê? Fazer o preço subir ou fazer o preço descer. Quando ele tem interesse em fazer o preço descer, o gráfico está em uma região de oferta.
Quando eles têm interesse em fazer o gráfico subir, eles estão numa região de demanda. E o que vai fazer você entender essas regiões todas aqui? O que vai fazer você entender toda essa movimentação é justamente a movimentação do gráfico que te leva ao entendimento correto do que você deve fazer no gráfico. Quem faz o treinamento consegue ter esse entendimento claro, porque não tem como você fazer um treinamento que ensina, por exemplo, como o treinamento que eu desenvolvo, e não aprender. Por exemplo, olha aqui, ó, pessoal mandando os recados, ó. Olha aqui, ó, 4 entradas de sucesso para curtir o domingo em OTC, ó. R$500 aí de lucro. Aqui, ó, bom dia, Cadu. Depois que seus ensinamentos entraram na minha vida, ficou fácil operar sem medo e tirar dinheiro do mercado. Mais uma vez, obrigado. Paguei R$2.500 em um curso que não ensina metade da metade do que você ensina no seu. É muita clareza e conhecimento. Vocês entenderam o que é você aprender de forma correta? Ó, bom dia, mestre. Sempre um prazer enviar meus resultados. Hoje, 3-0. Agradeço a Deus por ter te achado o seu canal. Análise gráfica é vida. E a cada dia aprendendo mais. Obrigado por tudo. Ah, treinamento Hunter está de graça. Então. Por isso que vai ter o reajuste agora, né? Ainda está em preço promocional, mas quem quiser ter oportunidade, ainda está num preço bom. Ó, bom dia, professor. Comecei a estudar OB em abril desse ano. Segui algumas pessoas no YouTube, primeiro em M1, depois em M5. Depois de 8 meses no ganha e perde, estou conseguindo resultados surpreendentes com seu treinamento fechado. Vale mais do que a pena comprar. O custo é muito baixo pela grandiosidade do aprendizado. Deus te abençoe muito, você é o único que ensina a verdadeira análise. Gratidão, professor. Apenas 15 dias estudando, 9-2 hoje. Finaliza a semana com lucro de 469,50. Eu acho que eu até trouxe esse testemunho já. Eu acho, mas eu não tenho certeza, porque é muita gente, sabe? Às vezes eu até me perco aqui nos testemunhos. Muita gente, que eu digo assim, é muita gente que envia resultados. E eu vou printando, vou guardando aqui no celular e às vezes eu me perco. Então, você que é um trader iniciante, eu quero te deixar alguns conselhos. Então, 2 conselhos para você. Observe o gráfico antes de apertar o botão. Sempre observe o gráfico muito, mas muito mesmo. O que é observar o gráfico? É fazer suas análises. 2. Regiões extremas. Então, esses são 2 conselhos que eu deixo para você, que é um trader iniciante, que opera suporte e resistência, ou faz suas análises em suporte e resistência. Primeiro, analise o gráfico. Veja o que o gráfico está fazendo. Veja qual é o desenho gráfico, quais são os padrões, quais são as movimentações, de onde ele veio, para onde ele vai, qual é a causa do movimento. Depois que você observou tudo que ele está fazendo, aí procure fazer o que? As suas operações. Nas regiões extremas, seja numa correção, seja numa continuidade, não importa. Mas o que você tem que fazer é trabalhar o gráfico nas regiões extremas, tá bom? Quando você assim o faz e tem paciência, você pode ter resultados como esse, ó, sequências como essa, tá? O loss vem, acontece, mas não pode ser normal. Então, não erre mais, não cometa mais esses erros em suporte e resistência. Não cometa mais esses erros. Faça 2 coisas. Primeiro, observe muito. Segundo, só faça alguma ação de apertar o botão quando o gráfico está nessas extremidades, tá bom? Não quero mais alongar o vídeo. Te vejo num próximo vídeo, te vejo numa próxima aula. Até amanhã por aqui. Fui!